tem uma personalidade. E a nossa tendência é trazer para nós, como pastores, outros ministros de música e outros têm outros eventos de oração, valorizar o seu ministério. Mas não existe um outro ministério. O resto é relação. Se você vai orar, eu tenho um ministério de oração. Não, você tem um ministério, é o ministério que relaciona-se com Deus. A oração, a música e todas as outras coisas, elas são relacionamentos. Alguns se relacionam cantando, outros chorando, outros falando, outros... Mas a mensagem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Existe um ministério da igreja, a igreja só tem uma razão de existir. A igreja relacional é uma coisa, eu vou te mostrar aqui, e eu vou pontuar para eu mostrar para você que Ele quer que todos sejam salvos. Por que disso? Por que nós estamos aqui no Guaritá? Porque na hora que eu vim, tem várias igrejas abertas, deveria ser a grande questão da igreja, que é a questão da missão dela. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós caímos no Éden. Foi lá que nós caímos. Foi lá que Lúcifer entrou em embate contra a igreja, contra aquele que estava com Deus, e fez algo que se chama queda. E aí eu vou te mostrar uma coisa interessante. A Bíblia diz que primeiro é Deus, depois o homem, depois a mulher, depois a queda, depois a igreja. Deus, você, o outro. Queda, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Pegou como que funciona? A igreja veio depois da sua família. A igreja veio depois da formação da sua família. A igreja veio para salvar a sua família. E aí o que a gente vai aprender aqui é quem é a igreja. Quem são aqueles de Deus e qual é a missão e por que ter uma missão. Então vamos começar. O texto vai mostrar para a gente, em Gênesis, que Deus fez o homem. Ele fez o homem e botou no jardim. E Gênesis 1 e 2, por favor, preste atenção nisso. Gênesis 1 e 2, existe uma logística, existe um sistema de governo que se chama teocracia. Repita comigo, Deus, cracia, governo. Diga, teocracia, governo de Deus. Então, Gênesis 1 e 2, nós estamos vivendo a teocracia na Bíblia. Deus diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Os nossos professores, os nossos pastores ensinaram a gente que Adão e Eva eram inocentes. Cognitivamente eles não eram inocentes, porque eles sabiam a diferença do que era bom e do que era mal. A única coisa era quem dizia isso. Deus. Aquela árvore ali, se você comer, certamente morrerás. Então tudo é bom, mas ela vai matar vocês. Então eles sabiam, cognitivamente eles não eram inocentes, porque eles sabiam a diferença do que ia dar vida e ia dar morte. Mas era inocente como? Judicialmente, aí é problema seu. Eles não tinham quebrado nenhum tipo de lei. Então eles eram inocentes. Então eles viviam. Aí você pergunta, como um adorador deve viver? Olha para Adão. Adão não acendia vela, não batia tambor. Adão não cantava, não tinha microfone. Adão não tinha templo. Adão não tinha nada. E Adão se relacionava com Deus à maneira de Deus. Ia conversar com Deus na viração da tarde. Preciso de algum apetrecho para adorar? Sim ou não? Não. Isso é teocracia. Você e Deus. No Éden. Esse é o paraíso. Esse é o nome para céu. É relação. E aí o que acontece é que nesse período Deus fez a mulher e eles se uniram. E o Espírito lá no início pairava sobre o caos. O Espírito então diz, façamos o homem juntos, a Trindade. O que acontece é que entra na história também o espírito maligno. Lembra que o espírito controla a carne. Quando Paulo fala que a carne é fraca, nem isso aqui que é fraco não. Está vendo meus dedos mexendo? Quem manda é meu espírito. Quem manda sou eu, ele faz o que eu quero. A carne é um conceito mundano que está na sua mente. O seu organismo vai obedecer a sua mente. Vai obedecer você. E aí o que acontece é que a serpente, então, o espírito, assume a serpente, e aí o espírito maligno entra e vai falar com Eva da seguinte maneira. Preste atenção, isso daí não tem nada a ver. Não, você não pode comer, não posso comer, porque senão eu vou morrer. Isso é mentira. Deus está com medo de você ficar igual a Ele, ficar sabendo entre o bem e o mal. Larga isso é mentira. Se você comer, você vai ficar igual a Ele. O que Lúcifer fez? Lúcifer fez
com que Eva entendesse que ela poderia ser igual a Deus. Agora imagina se ela soubesse a Bíblia. Imagina se hoje nós soubéssemos a Bíblia, irmãos. Imagina se nós estudássemos a Bíblia de verdade. Eva poderia dizer para ela: sua serpente, você é louca, eu já sou feita à imagem e semelhança de Deus, e eu já sei a diferença entre o bem e o mal. Essa maldita ave vai me matar, e eu preciso só obedecer. Mas ela não questionou. Então ela viu que era bom, preste atenção, prazer. Ela sentiu prazer ao ver, ela sentiu prazer, e Lúcifer então fez com que ela quisesse ser igual a Lúcifer, porque o único que queria ser igual a Deus, a maneira de Deus, a majestade de Deus, era Lúcifer. Então o que é que fez com Eva? Mentiu para ela. Ela comeu e deu ao seu marido. Preste atenção numa coisa, na relação pecado, o diabo sugere e você decide. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence, mas eu decido se eu obedeço ou não. Isso é a diferença da relação. Deus, por isso que Deus me chama a relação. O que acontece? Nós temos Gênesis 1:2, teocracia. O que é teocracia? Governo de Deus. Então Deus governa, sempre governou. Aliás, a palavra Deus não quer dizer nada. A palavra é soberano. Soberano é tudo. Deus pode, por isso que tem vários deuses. A palavra Deus é um título. Então Deus, Gênesis 1:2. No 3, a serpente faz a tentação, como já falamos, e aí eles mordem a fruta. E aí inaugura-se, preste atenção, um sistema de governo novo. E não estou falando de governo nosso. Governo é aquele que manda, é aquele que orienta, é aquele que dá a lei, é por onde você se abastece, é como você se organiza, isso é governo. Então quando ela morde a fruta e ela fica conhecendo que está nu junto com o esposo, então ela inaugura um período chamado rebeldia. Sabe qual a característica do governo chamado rebelde? Autorreferência. O que é autorreferência, pastor? Você agora é referência de você mesmo. Você diz para você o que é bom, o que é mal, aonde você vai, aonde você não vai. Você passa a ser senhor de você. Um sistema rebelde, eu me desloco de alguém que manda e eu mando em mim. Eu mando no meu nariz. É a síndrome do adolescente. E aí o que acontece com isso? Acontece que eles inauguraram um outro período. E aí há uma expulsão do paraíso. A Bíblia diz que Deus então chama e fala: quem isso? Adão, onde você está, Adão? E Deus foi conversar com ele como se relacionava antes. Você está onde? Eu estive com vergonha. Estava nu e me cobri, fugi do Senhor. Quem te mostrou que estava nu? Eu mordi a fruta com a minha esposa, a mulher que você me deu. Quando eu prego para a família, o mundo aí é filosofia, sua família, cada um pensa uma maneira. Mas quando Deus bater palma na porta da sua casa, Ele vai chamar o Adão da sua casa. Seja homem. Ele vai chamar o Adão, não vai chamar sua mulher não, tá? Mesmo que ela morda a fruta e você vai depois dela. Deus vai chamar o homem às falas. O mundo, sua família, quem manda lá, o problema é nosso. Aqui é problema nosso, mas com Deus Ele chama o homem. Tudo bem? Pelo menos é o que está na Bíblia. Deus chamou o homem para conversar, falou: o problema é seu. A mulher é sua, quem tinha que cuidar dela é você, quem tinha que ensinar ela é você, quem tinha que dizer não para ela é você, e quem tinha que proteger ela era você. Eles foram expulsos do jardim do Éden para leste do jardim. O problema, querido, não é geográfico. O problema da queda é relacional. O problema é que eles foram expulsos do jardim para perto do jardim. Você acha que Deus botou ele no jatinho e mandou para outro lugar? Não foi. É um problema de relação. Isaías fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E aí o que acontece então explode. Nós então inauguramos um período chamado rebelde de governo. E agora somos autorreferentes. E a autorreferência vai trazer para a gente o quê? Domínio nosso. Nós dominamos, nós fazemos os governos. E aí se você vir, no meio da história nós temos essa ida e vinda. Você quer ver só para te mostrar como é que funcionou? Acontece em Adão. Adão e Eva, daqui a pouco Deus volta a falar com a família dele, sabe quando? No homicídio.
Cadê seu irmão? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Deus então destrói a humanidade toda através de Noé. Olha Noé, um homem naturalmente teocrático, que obedecia a Deus naturalmente. Chamou Noé, deu um ministério a Noé. Noé então reinaugura a teocracia, levanta o altar. A partir de Noé, frutificar e multiplicar, e o povo espalhou. O que acontece? O povo depois se une a uma em Babel para contra Deus. Nós vamos ficar aqui, era para espalhar, mas agora nós não vamos mais espalhar, vamos ficar aqui. Sistema rebelde. Eles romperam com Noé, sistema rebelde, e eles vão à frente. Aí alguns da linhagem de Noé continuam com a teocracia, e você vai ver que a teocracia é governo de Deus. O que tem a ver isso com o que você leu lá? Você vai ver. Você vai ver o que é isso. É quem manda. E aí ele vai, chega aqui no Samuel. Até Samuel, o povo de Deus, em alguns flertes, eles começaram o quê? Porque em Babel espalhou um monte de gente para o mundo. Então vários governos se levantaram. E quando chegou em Samuel, sabe o que aconteceu? Quando chegou em Samuel, eles disseram para Samuel: você está velho. Constitui um rei para nós. Sabe o que nós fizemos, igreja? Nós importamos um sistema de governo monárquico para cima de nós. Nós importamos um sistema pagão para nos direcionar. Hoje nós temos o episcopado, nós temos os bispos, nós temos a democracia ou a demoniocracia. Elas não vão satisfazer, desculpa pastor, isso é uma interpretação, elas não vão satisfazer o reino. A democracia é bonitinha, mas rege a minha relação com você. A democracia diz que 50% mais um está certo. Vence. A Bíblia diz que quem está com a verdade vence, mesmo que ele seja 1 contra 100. Os nossos sistemas de governo institucionais não satisfazem o rei. O reino não é uma linguagem bíblica. O reino foi enxertado. Veio dos pagãos. Então Jesus, o rei... Não, Jesus não precisa ser rei. O grande problema de Herodes foi pensar que Jesus ia ser rei dos judeus. Aí João revela ele dizendo que ele é o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega. Diferente. A preocupação é local, é temporal, e a preocupação de Deus é relacional na história. Quando eles foram expulsos, ele disse: nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Aí ele vai aparecer para a gente, aonde a Bíblia vai nos mostrar, Lucas vai nos mostrar sobre ele e vai trazer para a gente algo interessante. A Bíblia nos mostra que esse Jesus manifestado através Deus manifestado na pessoa de Jesus, a Trindade, quando Jesus vem, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele nasce e vem andar entre a gente. E os discípulos então chegaram perto dele e conversaram com ele, começaram a falar com ele, a conversar sobre as coisas dessa vida. E aí ele começou a falar sobre esta igreja. E ele começando a falar sobre a igreja, quando ele começa a conversar sobre a igreja, alguém pergunta para ele: mas Senhor, como que é esta igreja? E ele vai mostrar uma igreja dizendo o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É difícil a gente ver a nossa igreja recuada hoje. Nós pegarmos os nossos microfones e a gente bota a portinha, abre aqui, acende a luz e dá uns berros, dá uns glória, esbraveja, briga, zanga, é bravo. Tem uns caras que tem cheio de razão, tem umas pessoas todas moralistas. Aqui no Guaritá não tem isso não, na rua de baixo lá que tem, mas aqui não tem, graças a Deus. Então o que acontece? Acontece é que nós olhamos para o mundo e vemos o mundo daqui de dentro. E aí a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo vai mostrar uma igreja que funciona em outro lugar, que a missão não é essa, e que a monarquia lá foi extrazida. Você sabe por que nossas igrejas têm pé direito de mais de 4 metros de altura? Você já viu a configuração das nossas igrejas? Parece com palácios, parece com prédios de palácios de rei. Sabe de onde nós herdamos isso? Do século III, de um grande imperador, que ele disse para vocês: vocês merecem,
Vocês são um povo organizado, vocês se cuidam, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês se reorganizam. Agora, eu vou dar para você. Vamos dar para vocês, vocês precisam ter. E aí instituíram o rei da religião, o Papa. E eu não estou fazendo crítica não, estou fazendo ponto histórico. Aí botaram os bispos, botaram os nomes, botaram quem manda. Porque no mundo os grandes líderes são aqueles que têm as pessoas aos seus pés. Escute isso. Mas no cristianismo os grandes líderes são aqueles que estão aos pés das pessoas com uma toalha em punho. É diferente. É diferente. Eu mereço? Não sei. Eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui não por mérito, eu estou por misericórdia. Então a Bíblia vai nos mostrar, Jesus vai apresentar assim. Quando Pedro começa a conversar com Jesus, eu vou ler, ele vai dizer o seguinte, no Mateus capítulo 16. Tendo chegado às regiões de Cesareia, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? E ele respondeu, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? E aí respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai continuar dizendo o seguinte, Simão Barjona, tu és bem-aventurado, pois não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que estás no céu. Digo-te ainda, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja aqui tem uma ilustração muito forte, que é a ilustração de guerra. Jesus está falando de portas, porque ele está falando de saquear. Não é, pastor, está querendo mudar. Não estou mudando nada. Preste atenção numa coisa. Jesus está falando dentro de um contexto onde as muralhas e as portas garantiam o governo, garantia proteção, garantia política, garantia comida, garantia segurança do povo. Então os povos eram cercados por muralhas. E quando alguém ia lutar, ia saquear aquela cidade, o último sistema de defesa do povo é a porta. É o último sistema de defesa da sua casa, é a sua porta. Se alguém pular o muro, matar o cachorro, passar pelo dono, vai ser a porta que ele vai dar de frente. E aí Jesus está dizendo, nós vamos estar com ariete, e ariete é aquela peça de madeira na mão, e saqueando as portas do inferno, porque nós não vamos estar assim nos defendendo, nós vamos estar avançando. Nós não vamos estar covardados dentro dos nossos templos, nós vamos estar lá fora na guerra, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ninguém ataca o outro com porta, irmão. Porta é sistema de defesa. A Bíblia está mostrando que é uma igreja que vai invadir o mundo. E por que nós temos que rever a missão? Porque nós fomos enganados. É muito gostoso, irmãos. É bom chegar lá na igreja, eu calorento que só eu, e ter um ar-condicionado ligado. Isso é uma bênção. Quando eu vou atender na sala, ter um ar-condicionado ligado, para mim é uma bênção. Ter uma cadeira que eu possa sentar, um lugar limpinho, é uma bênção. Mas não é isso. Muito obrigado. O grandão conhece, né? Grandão, aqui é conexão, né? De peso, né, Fábio? Né? Não é esse o fim. Não é. Só que fizeram isso comigo, com ele, com os outros pastores. Cristo veio e nos chamou aí. O povo era conhecido como caminho, nós somos conhecidos como Adão. Depois nós somos conhecidos como hebreus, escravos. Depois nós somos conhecidos como Israel. Depois nós somos conhecidos como caminho. Depois nós somos conhecidos como cristãos. E hoje nós somos conhecidos como crente, gospel. Caiu bem, né? E é interessante pensar que esta igreja foi chamada para fazer um trabalho diferente. E aí o que acontece? Nós somos enganados onde? Quando nós fomos colocados dentro dos nossos templos de novo. Você lembra do templo judaico? Era feio, pedra pura. Agora vocês têm cadeiras. Agora vocês têm ar-condicionado. Não tinha, né? Na época do Constantino não tinha. Mas hoje nós temos. Se fosse por obra, o cara do ar-condicionado ia para o céu, pastor. Porque o negócio é bom, né? Na hora do calor, então, meu filho, no janeiro, todo mundo pede
uma praiazinha, né? E na hora de dormir tem aquele geladinho. Então, o que acontece? Acontece que a igreja tem uma missão. E essa missão está além daquilo que nós estamos conseguindo fazer hoje. E eu caminho com você dizendo o seguinte: Deus nos chamou para fazer a diferença num lugar onde nós não estamos atuando mais. Você sabe por quê? Porque se eu fizer um apelo aqui hoje à noite, no final, para alguém aceitar Cristo, é possível que a maioria de vocês sejam cristãos há anos. Talvez 100% dos que estão aqui são cristãos há anos. Alguns podem até não estar frequentando. Mas se eu perguntar, eu falo, não, já fui da igreja tal, já fui da igreja tal. Todos aqui, possivelmente, sem medo de errar, um dia participaram de alguma igreja. E um dia confessaram, mas não permaneceram. Possibilidades. Nós estamos numa região muito informada. Então existe uma questão da missão, que é diferente da que a gente pensa. Vamos lá. Se a questão é relacional, Cristo veio fazer o quê? Paulo disse, ele veio nos dar o ministério da reconciliação. Nós viemos reconciliar o homem com Deus, e é através de um relacionamento. E aí o que acontece? Nós vamos para a missão. Quando Deus nos promete o Espírito em Joel, Ele vai falar conosco, derramarei sobre toda a carne. Hoje de manhã cedo falava, pastor, sobre o Espírito na igreja batista tradicional, tá, pastor? De manhã, domingo de manhã e tal, que o Espírito Santo era derramado sobre toda a carne. Aí eu fico imaginando assim o sacerdote olhando. Não, como é que o meu escravo vai ter o Espírito? Como é que o meu escravo vai ter Deus dentro dele? Como é que um jovem vai ter dentro? Como é que aquele velho vai ter Deus? Não vai, eles não vão, eles não podem. Isso se cumpre em Atos. Só que em Atos tem uma coisa interessante que eu queria que os irmãos pensassem comigo. No capítulo 1 vai dizer o seguinte, versículo 4. Enquanto participavam da refeição, Jesus conversando com ele, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado. E aí na linguagem de Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: enquanto Jesus participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes, por favor, repita comigo, não se ausente de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, do qual de mim ouviste. Diga, a promessa do Pai é o Espírito Santo. E aqui, preste atenção, queridos. Aqui, muito obrigado. Aqui, nós não estamos falando de competências espirituais. Por mais que nossas igrejas amadas pentecostais, líderes poderosos vão falar, aqui nós temos um marco aonde o Espírito Santo inaugurou o ministério dele, e sobre toda a carne, é muito mais do que competência para mim, é Deus em mim. O Espírito Santo é Deus em mim, não é um poder em mim, é Deus dentro de mim, é diferente. Pastor, quantos dons você tem? Eu tenho todos. Como assim todos? Eu tenho o Espírito de todos os dons. Você tem, basta você se colocar na brecha, lembra da brecha? Muralha quebrada, o soldado na brecha, normalmente quando a guerra vem para um lugar mais fraco, e você tem que dar a vida pela causa. E então Deus, Ele está em mim, eu estou nele, então eu tenho todo e qualquer dom que Ele queira usar em mim. Basta eu fazer o Éden, ser obediente. Esta é a relação. E aí o que acontece? Fica em Jerusalém para receber a promessa do Pai. E a promessa do Pai é Deus em nós, o Espírito Santo. Agora ninguém mais seria detentor do Espírito. Não teríamos líderes diferenciados. Todos teriam o mesmo Espírito. E aí o que está acontecendo é que ele diz o seguinte: fique em Jerusalém para receber a promessa do Pai. O texto continua e os apóstolos então, depois de 3 anos e alguma coisa, perguntam assim para Jesus: Senhor, restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? Preste atenção numa coisa, irmão. Imagina você dentro de uma classe, 3 anos, andando com alguém 3 anos, vivendo com alguém 3 anos. E esse alguém fala, o reino de Deus é, pois o reino de Deus é semelhante a, pois a pessoa do reino de Deus é, porque o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E na hora que ele está sendo assunto ao céu, você pergunta: o senhor vai restaurar a prefeitura de Itaperuna nesse tempo? Eles não estavam preocupados com o reino. Preste atenção que a linguagem reino foi enxertada. Jesus é mais do que rei, muito mais do que rei.
A monarquia não serve para nós. Não serve. Não serve. Uma família não detém. O Senhor é dono de todas as coisas. Nenhum sistema de governo visa satisfazer o reino de Deus. Ou a teocracia, foi a palavra que eu usei no início. O que está acontecendo é que esses homens, então, no capítulo 2, recebem o Espírito Santo. E aí a história muda, porque alguém com o Espírito Santo é diferente. Pedro, sem o Espírito Santo, era um homem comum, falava, conversava, tinha suas limitações. Pedro, quando ia para o templo, ele entrava no templo, sentava, ajoelhava, orava, falava as ladainhas lá e etc, etc. Mas quando Pedro, então, recebe o Espírito, a Bíblia diz que no capítulo 3 ele volta para o mesmo templo, para a mesma porta formosa, para o mesmo mendigo, para a mesma necessidade. Pedro volta para o mesmo lugar, para a mesma ladainha, e quando ele volta para tudo mesmo, o mendigo então levanta a mão pedindo como uma coisa. Tudo era o mesmo, a escadaria era a mesma, a porta formosa era a mesma, mas Pedro já não era mais o mesmo. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazareno. Eu tenho Deus, eu posso te dar Deus. Pedro não era mais o mesmo, porque agora o Espírito estava sobre ele. É esse. O Espírito não veio para me capacitar, para eu apresentar dons, para eu tirar onda, para eu falar que eu sou melhor, que eu sou líder, que eu sou pastor, eu sou nada. Quanto maior o cargo, mais baixo você deve servir. Deus me chamou para lavar o seu pé, não foi para você fazer isso comigo. Então o que aconteceu é que esses homens então foram cheios do Espírito. Agora imagina uma coisa, fique em Jerusalém para quê, irmãos? Era para que tinha que ficar em Jerusalém? Para receber a promessa do Pai. A missão é reconciliar o homem com Deus. E o Espírito é aquele que me faria ser testemunha. E testemunha é alguém que tem competência para isso, que tem vida para isso, que tem moral para isso, que tem sociabilidade para isso, que tem relacionamento na comunidade familiar para isso. Ninguém chama um qualquer para testemunhar nada, a não ser que isso não tenha jeito, mas assim mesmo a palavra também não é acreditável. Nós acreditamos em pessoas que vivem o que fala, e falam do que vive. O que está acontecendo é que o texto nos mostra esta igreja agora arrebentando, literalmente, capítulo 2, versículo 42, preste atenção, perseveravam no ensino dos apóstolos, tinha a Bíblia nessa igreja, irmãos, muita Bíblia, ensino, e na comunhão. E a comunhão para nós hoje é quase um presente, né? Que a gente faz um monte de comidinha e fala que nós estamos em comunhão, e cada um quer ir embora para casa, que não aguenta mais de tanta coisa que está fazendo durante a semana. Tem comunhão nenhuma, é só ajuntamento. Comunhão é a famosa arte de conversar fiado, sentar na calçada, sem hora, tomando café com açúcar ou sem açúcar, conversando fiado. É isso que faz comunhão. O mais próximo da comunhão que nós conseguimos produzir, às vezes, entre um e outros, é uma espécie de retiro onde você deixa as pessoas ficarem soltas. Quem quer jogar bola, joga bola. Quem quer brincar, brinca. Quem quer orar. Quando você coloca a regra, coloca o horário, coloca tudo, você manobra. Só isso. Eu faço porque você está me manobrando. Mas se você me soltar, eu vou sentar debaixo daquela árvore lá e vou ficar lá. Se você não falar que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, se você não me botar nesse programa, eu vou estar debaixo daquela árvore, sentado lá e descansando, e falando, poxa Deus, isso é muito bom. Que ambiente gostoso. E aí, nós fazemos os programas. E os programas colocam você, e aí a gente fica artificial. A gente está na célula, mas a célula é cancerígena. Está pronto a morrer. Sabe por quê? Porque as pessoas estão doentes. As pessoas querem relacionamento, a gente está tentando produzir relacionamento. Não existe programa para produzir relacionamento. Relacionamento só se produz se relacionando. Amém? Eu do meu jeito e você do seu. Não vem querer botar você em mim, eu e você. E a melhor maneira de você ser você, deixar o outro ser o outro. E aí o que acontece? Essa igreja estava arrebentando, a comunhão estava acontecendo, o partir do pão nas orações. Cada alma havia temor. Gente, nós não precisamos ter inveja dessa igreja, né? Porque eu nunca vi uma geração tão doente, tão medrosa, com síndrome do pânico igual a nós. Mas esse temor aqui era a Deus.
As pessoas aqui temiam a Deus, não temiam cartão de crédito, não temiam dívida, não temiam essas coisas, elas estavam temendo a Deus. Havia temor, esse é o diferencial da igreja. Havia o temor, e muitos milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Preste atenção na condição social dessa igreja. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Não é segundo a gente podia dar, não. Era segundo você precisa. É diferente. Se você quer me ajudar, você não vai me ajudar só como você pode. Ah, não, eu preciso de 50. Ah, eu tenho 10, te ajuda? Não, você não me ajuda. Eu preciso de 50. Ah, não, mas eu só tenho 10. Eu não estou falando de dinheiro, não, estou te falando de ajuda, tá? Mas eu posso te ajudar, eu não tenho, mas eu posso te ajudar. E aí eu entro em contato com um, com outro, com um, com outro, e te ajudo na sua necessidade, não na minha competência. Hein? É isso que é ajudar o outro. Dar esmola? Não. O resto é esmola. Não, esse daqui, toma aqui. Isso é esmola. Ajudar é diferente. Ajudar eu me esforço. Ajudar eu estou comum, eu tenho propriedade. Eu não quero ninguém na minha igreja passando fome, então eu vou correr atrás para isso. Não vai passar fome. Então a gente precisa disso. Vendiam suas propriedades, tinham tudo comum, como já disse. Perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão. Preste atenção que aqueles estavam no templo. Aqueles estavam no templo. Isso aqui não é a primeira igreja, frutos do Espírito de Jerusalém. Nem a primeira igreja batista de Jerusalém, sempre não. Isso aqui era o templo ainda. Que eles vão sair daqui a pouco. E aí o que acontece? Simplicidade de coração, louvando a Deus, contando a favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava, preste atenção nisso. O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Que igreja, irmãos. Agora vem o Espírito, nós vemos lá, o homem caiu. O homem precisa de salvação. Ele, desde Gênesis 3,15, vem Cristo, é a igreja, a mensagem da igreja. Aí a gente chega aqui agora, esta igreja está reunida. Essa igreja tem milagre, tem profecia, essa igreja tem palavra, essa igreja tem sociabilidade, essa igreja tem comunhão, essa igreja tem tudo. E a Bíblia diz que entravam os cegos, eles saíam vendo. Entravam os doentes, os aleijados saíam andando. Pessoas eram curadas de todo tipo de enfermidades. E as coisas iam acontecendo. E as coisas iam acontecendo. E a igreja foi, e a Bíblia diz que quase 3.000 foram batizados. E daqui a pouco era 5.000 foram batizados. Então a igreja estava, o quê? Bufando, explodindo. Glória a Deus! Só tem uma coisa errada. Eles ainda continuam em Jerusalém. Eles continuaram lá. Eles continuaram no templo. Pastor, para que eu vou sair daqui da minha igreja para ir para a boca de fumo? Você é doido. Para que eu vou sair daqui para ir para o hospital, pastor? Eu fico doente, eu não aguento entrar no hospital. Para que eu vou sair daqui para visitar presídio? Para falar com gente na rua que não quer me ouvir? Para quê? Aqui é tão bom, pastor, vamos ficar por aqui mesmo. Nós já montamos a nossa barraca, o Pedro até sugeriu para montar as barracas, mas nós montamos a nossa. Nós fizemos os nossos prédios. Vamos ficar aqui. Vamos nos proteger do frio. Vamos nos proteger das pessoas que pensam diferente da gente lá de fora, que se tatuam, que têm relações sexuais diferentes, gosto do seu. Vamos defender disso, vamos defender a nossa família. Vamos para cá, vamos fazer a nossa barraca. Vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos proteger. Vamos nos dar um nome. Vamos nos dar um nome. Vamos fazer isso. E aí o que aconteceu? Eles estavam arrebentando, mas eles estavam em Jerusalém. Eles estavam abastecidos, a igreja estava aparentemente bem, mas depois ela foi acontecendo algo diferente. Alguém saiu do quadrado. A Bíblia diz que Estevão olhava para as pessoas, quando ele discutia sobre a palavra, e ele ousou sair do templo e discutir com os de fora que pensavam diferente dele. A Bíblia diz que eles não suportaram o espírito com que Estevão falava. E quando olharam para os olhos de Estevão, ele falava como que Deus falava. Vocês mataram Cristo, disse ele. A Bíblia diz que aqueles homens não suportaram. Ele saiu do quadrado, ele saiu do templo, ele saiu da proteção do templo.
E ele foi fazer a missão do jeito da missão, pensar diferente, invadir o inferno. E quando ele foi invadir o inferno, a Bíblia diz que arrastaram Estevão. Escute uma coisa, para fora de Jerusalém. Arrastaram Estevão para fora de Jerusalém, para não o matar na cidade santa. E arrastaram Estevão então, de novo, para fora de onde? De Jerusalém. E a Bíblia diz que eles o apedrejaram até a morte. Escute uma coisa nesta noite, igreja. Quantos Estevãos ainda vão morrer para que eu e você saiamos de Jerusalém, do nosso templo, para pregarmos a palavra lá fora, aonde nós somos chamados para pregar? Quantos Estevãos ainda vão morrer? Estevão, ironicamente, foi o primeiro a sair de Jerusalém, mas ele foi arrastado e morto. Você está achando que a nossa igreja foi enviada para missões porque eu senti no meu coração? Não foi não, foi na morte. Pessoas morreram. Será o que vai precisar para que eu e você saiamos daqui nesta noite e entendamos que a nossa missão é lá fora? O que você está fazendo aqui hoje? A não ser cantar, orar, levanta, senta, traz dízimo, levanta, senta, me escuta e quer ir embora para casa para dormir, descansar, porque você está morto, porque amanhã você tem que trabalhar. Você está fazendo nada. Isso não é missão. Se você está achando que isso aqui de vir na igreja domingo à noite é missão, te enganaram. E eu duvido que foi seu pastor, não foi. Te enganaram, nos enganaram. Preste atenção. Não existe o que nós estamos entendendo. A igreja não foi chamada para fazer o que nós estamos fazendo. Nós nos resolvemos reunir sim, mas a missão não é assim. A missão é qual então, pastor? Então quem é o crente? Quem é aquele que aceita Cristo? Qual é a visão? A visão é a pregação da palavra e a pregação do arrependimento. Porque antes de falar que você é cabeça, porque antes de falar que você é filho de Deus, porque antes de falar que você vai herdar o trono, a Bíblia lhe chama de pecador. Miserável, pobre, cego e nu. Depois que eu me arrependo, 2 ladrões na cruz. Um disse, você não é o Cristo? Você não veio salvar o mundo? Então se salva e me salva. Essa é a oração que algumas igrejas estão ensinando. Faça. Se você tem função e se você é, faça. Mostre que é. Ô barro, quem sou eu para falar com Deus desse jeito? Se você é um incrédulo, nunca conversou com Deus, eu até acho bonito. Mas se você é um cristão, cale a boca. Eu ia falar outra palavra, calai-vos, né, igual o apóstolo Paulo fala, né? Bonito. Não fale isso. Quem somos nós, barro, para dizer ao Senhor quem vai fazer conosco? Quem sou eu? Nada, nem ninguém. Ou você está achando que eu estou com o microfone aqui na mão porque eu tenho moral para te dar? Não. Que eu estou com o microfone aqui porque eu sou melhor que você? Não, ao contrário, eu estava bem pior do que muitos de vocês. E aí Deus me chamou e falou assim, se você acreditar em mim, você vai poder ajudar outros ruins iguais a você a melhorar. É só isso. É só isso, mais nada. Então quando a gente olha, o ladrão estava aqui, então se você faz, o outro ladrão vai mostrar para a gente como Deus vai salvar a humanidade e vai mostrar qual a função daquele que pisaria a cabeça da serpente. Cristo estava na cruz e quando um falou, o outro disse, você não teme Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença do que ele? Repita comigo, nós estamos aqui porque merecemos. Diga, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, nós estamos aqui porque os nossos atos, mas ele não. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste atenção da palavra reino. Ele fala, lembra-te de mim. Ele diz, a Bíblia diz que aquele homem, ele estava simplesmente condenado. Ele não acendeu uma vela, ele não foi num culto, ele não fez a celebração, ele não fez nada. Mas ele é a grande questão, porque o que vai nos salvar não é a quantidade de rituais que eu vou fazer durante a vida. O que vai me salvar não é a quantidade de celebrações que eu vou fazer nesta vida, hinos que eu vou cantar, mas a relação com que eu tenho
de me enxergar diante de Deus. Eu sou o pecador e nada mais. Só isso. É o Éden. Aquele homem entendeu, eu sou o Adão. Eu sou o homem que caiu, eu sou o homem que não tem jeito, ele não tem desculpa, aquele homem não tem desculpa, ele já estava condenado pela lei local, ele não poderia ser absorvido por nada. No reino ele não poderia ser absorvido porque ele foi condenado por alguma coisa contra a lei local. E aí ele vai dizer o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai falar assim: hoje mesmo estará comigo no meu palácio. Hoje mesmo estará comigo do lado do meu trono. Hoje mesmo estará comigo lá, você vai ser um súdito. Hoje mesmo você não, ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no Éden, no paraíso, junto com Deus, porque eu vou te reconectar a Deus, pela relação que foi quebrada lá no Éden. Quem é o salvo? O salvo é aquele que rompe com a rebeldia, e ele volta para a teocracia. Ele sai da autorreferência, eu me mando, eu faço o que eu quero, e ele volta para Deus. E a característica do cristão é que Deus manda nele. Ele compra como Deus manda, ele se relaciona sexualmente como Deus manda, ele negocia como Deus manda, ele vive como Deus manda. Esse é o cristão, o resto é religião, ritual. Este homem precisa de salvação. O segundo Adão, Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, o que é a igreja? Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a mensagem da igreja? A revelação que Deus deu para Pedro. Qual, pastor? Cristo, Filho do Deus vivo. O que nós devemos pregar, pastor? Cristo, Filho do Deus vivo. Não tem outra mensagem, não tem outra missão a não ser salvar o mundo do inferno. Pastor, mas e as orações? Isso é relacionamento. Adão não precisava do seu violão. Adão não precisou do altar. Eram símbolos e nada mais. Diga: eu e Deus é santo dos santos em qualquer lugar. Não preciso mais de nada. Não existe altar. Não existe mais nada. Na nossa linguagem você pode chamar isso aqui de qualquer coisa. Isso aqui de altar, de palco. Cada um vai dar o nome devido a respeito e comunicação, mas nós não precisamos disso mais. Para se relacionar, não. Para a missão, muito menos. Você sabe por quê que nós atrapalhamos? Você acha que a sua missão é trazer a gente para cá domingo à noite. Aí tem pessoas aqui, na sua igreja, que tem pessoas lá fora que não gostam. Ele não vai vir para cá. Às vezes não gosta do estilo de culto do pastor. Ele não gosta. Que bom que tem outros lugares. Agora, a nossa missão não é trazer pessoas para o nosso templo. Já pensou você estar aqui 20 anos orando pelo seu filho? Está 40 orando pelo marido e ele nunca veio aqui? E aí quando você chegar perto de Deus e falar: Deus, eu orei 40 anos pelo meu marido e ele nunca foi à igreja. E Deus vai falar: e daí? Eu mandei a igreja para ele 40 anos e por que você não falou nada? Você é a igreja. Você é a morada de Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós somos aqueles que vão fazer a diferença. Nós somos chamados para saquear o inferno. Agora imagina só como que está a nossa situação neste mundo. Aqui a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo. Como eu disse para vocês, o mensageiro só passa mensagem. E a carta, quando aberta, é quem escreveu. Não depende. Mas imagina só, se a igreja hoje dependesse da sua adoração, se a igreja dependesse do seu dízimo, se a igreja dependesse da sua oferta, se a igreja dependesse da sua moralidade, não depende. Se a igreja dependesse do seu estilo de vida, se a igreja dependesse da santidade, quando Cristo voltar, por favor, escute isso da maneira que você conseguir ouvir. Se depender de você, quando Cristo voltar, Ele encontrará uma noiva ou uma prostituta? Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu posso fazer numa pregação. Se a partir de mim Cristo vai achar uma noiva ou uma prostituta?
Aquela que se corrompe, aquela que se doa, que se vende, aquela que se entrega ou aquela que permaneceu fiel, esperando o noivo? Que Deus encontraria nesta noite? Eu quero orar com você, meu querido, e dizer o seguinte: muitas pessoas estão morrendo, inclusive as que estão na sua casa. Elas podem não entrar aqui no templo. Seja igreja lá. Seja igreja lá. Na hora que a gente perguntar, e seu marido, não sei quem, não, pastor, está lá, vamos continuar orando. A missão é feita lá fora. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Paulo resume a Timóteo dizendo o seguinte: ele quer que todos sejam salvos e venha o pleno conhecimento da verdade. Só tem um problema: a fé vem pelo ouvir e ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Até Gênesis 1 e 2 nós temos uma Bíblia. De Gênesis 3 em diante nós temos outra história na Bíblia. Até Gênesis 2 nós teríamos só que nos relacionar com Deus. Talvez vim aqui na viração da noite conversar com Deus como Adão faria. Mas depois de Gênesis 3, por causa da queda, nós temos uma missão. Qual a missão? Salvar a humanidade. Quem fará isso? O prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? O Cristo, Filho do Deus vivo. Qualquer mensagem, qualquer culto, qualquer adoração deveria ter Cristo como centro do culto, porque Ele veio glorificar o nome de Deus. O Espírito é Deus em nós. É Ele que nos capacitará, é Ele que nos falará. O Espírito que Deus nos deu, repita comigo, não é um espírito de covardia. Diga, não é de covardia. Diga poder. Diga poder, amor e equilíbrio. Diga moderação. Esse é o Espírito de Deus. Quando Deus chamou a Abraão, Ele não disse qual o salário, nem aonde ele iria. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão não tinha uma missão de pregar o Evangelho, não. Abraão teve a missão um pouco mais nobre. Sabe qual? É de pregar para o mundo a fé em um único Deus. Um único Deus. Ele fundou o monoteísmo. A fé no único Deus. Deus chamou aquele homem e não disse nada. Deus passou perto de Levi e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Deixou o seu trabalho. E não era um problema só de trabalho. Ele era uma pessoa mal vista porque ele cobrava impostos abusivos do próprio povo. Deus chamou Samuel uma vez, duas, ele não entendeu. Chamou ele 3 vezes no ministério. Precisou de chamar 4 vezes para que ele pudesse entender e obedecer, ou atender. Algumas pessoas Deus chama: Jonas, filho de Amitai, levanta-te, anda, ou desculpe-me, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela, porque tua malícia subiu até a mim. Algumas pessoas, como Abraão, não tinham uma mensagem, não tinham para onde ir. Mas no caso de Jonas, Deus o chamou pelo nome, Deus falou seu pai, Deus falou para onde ele ia, o que ele ia pregar. Deus chamou Jeremias desde o ventre, e ele pregou 40 anos, ninguém se arrependeu. Jonas pregou 3 dias e 120 mil pessoas se converteram. Pastor, o que é isso? Jonas tem um segredo. Jonas só pregou o que Deus mandou. Só isso. Mais nada. Ou vocês se convertem, ou vão morrer. O que eu quero dizer com isso? É que de Gênesis para cá, do Gênesis 3 para cá, nós temos uma missão. Os campos estão brancos e poucos são ceifeiros. Nesta noite tem ceifeiro aqui? Nesta noite vai ter gente que vai atender o chamado de Deus? Então fecha os seus olhos. O que eu fiz eu termino agora.
E agora eu peço a Deus que Ele faça só o que Ele pode fazer. Deus, eu quero orar ao Senhor nesta noite, agradecendo porque o Senhor tem uma evolução na história com as nossas vidas. O Senhor nos ensina, Deus, que o seu sistema de governo, Deus, é olhar para a tua palavra e obedecê-lo. Por mais difícil que seja, o Senhor sempre quer o melhor para nós. Então, nesta noite, nós aprendemos, nós não aprendemos, nós repensamos a missão. A maioria aqui já conhecia isso. Mas nesta noite nós pensamos um ponto onde nós caímos, como entraremos no céu. E pensamos também que existe agora uma missão. Não é só mais uma questão de vir e conversar com o Senhor como Adão fazia. Agora é uma questão de ir. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Quantos Estevãos, ó Deus, nós vamos ter aqui nesta noite? Quantos Mateus, Abraão, Moisés, Noé, homem chamado com 500 anos. Talvez alguma pessoa mais velha possa não se sentir chamado. Mas nesta noite eu peço ao Senhor, se existe alguém aqui, nós sabemos, ó Deus, que todos recebemos o Espírito, todos, mas que na história o Senhor usa algumas pessoas específicas para direcionar, para ensinar e para organizar pessoas do Senhor. Como o Senhor disse, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então nesta noite, eu quero implorar ao Senhor, se o Senhor tem Pedros aqui, pescadoras de homens, pessoas que o Senhor está chamando para o ministério. O que o Senhor pediu para eu fazer, eu termino agora. Agora eu peço ao Senhor que o Senhor chame ceifeiros nesta noite. Que na igreja Frutos do Espírito, ó Deus, ceifeiro se levante e saia do seu lugar nesta noite. Porque vão entregar a sua vida de maneira incisiva, direta para a obra. Vão ser líderes de líderes, cuidadores de pessoas. E não alguém para ocupar um cargo na igreja para mandar nos outros. Mas para ocupar um cargo na igreja para lavar os pés, para botar sobre o lombo do animal, gastar dinheiro, cuidar de gente, viver a sua vida e quando voltar se responsabilizar. Pai, então nesta noite, chamando alguém para o ministério, eu vou perguntar em nome de Jesus, e o Senhor vai trazer essas pessoas aqui à frente. Em nome de Jesus, se você está aqui nesta noite, preste atenção por favor, eu não estou chamando você para movimento. Então, se Deus não falou com você, fique no seu lugar. Isso é obediência. Mas se Deus falou, saia do seu lugar. Se Deus está chamando ao ministério, saia do seu lugar. Você ser um pastor, uma pastora, um missionário, você ser líder de pessoas, que vai cuidar de pessoas. Deus está chamando você para um ministro. Já falou com você há muito tempo. Deus está chamando você para missionário, para pregar o evangelho em outros povos, dentro da sua comunidade. Saia do seu lugar nesta noite. Existe mais alguém? Como eu disse, se Deus não falou, fique no seu lugar. Mas se Deus falou, saia do seu lugar. Eu quero fazer mais uma pergunta. Existe alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e quer fazê-lo? Quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Faz assim com a sua mão, deixa eu orar por você. Existe alguém que não tomou uma decisão e precisa fazer? Não? Vamos orar. Pastor, por favor. Aleluia. Seus olhos, vamos orar, tendo as mãos para cá, tendo as mãos. Eu desafio você está aqui. Você quer ser um obreiro da casa do Senhor, da igreja do Senhor, a igreja universal que nós estamos falando. Pastor, eu quero servir esse Deus, eu quero fazer parte
da colheita. Eu quero sair saqueando o inferno. Quero orar por você, eu quero ministrar a sua vida. Deus tem um presente para cada uma dessas pessoas aqui. Vocês estão dispostos a lavar os pés das pessoas? Então estendo as mãos aí. Pai, no nome de Jesus, toca no coração de cada uma dessas pessoas que entenderam a mensagem. Toca na vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui diante do teu altar para se comprometer com o Senhor. Eles estão se comprometendo com o Senhor, porque eles vão sendo e serão cada dia mais anunciador de boas novas. Eles estarão anunciando o Evangelho, eles estarão sendo espelho, eles estarão demonstrando que o Cristo Rei está na vida deles através de comportamento. Todas as pessoas olharão para cada uma dessas pessoas e saberão que o Deus de Israel está dentro, que o reino de Deus está dentro deles. Não por causa do título, Senhor, mas por causa do comportamento, por causa da unção. Serão como Pedro, diferente, cheio da unção, que faziam as mesmas coisas, mas que a partir de hoje, tudo que eles fizerem, alguma coisa diferente vai acontecer. Eu, na autoridade do nome de Jesus, os abençoo e declaro que a bênção do Senhor está sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus abençoe vocês. Pastor, meu amigo, louva o Senhor. Eu vi o povo louvando o Senhor. Isso, louva o Senhor. E se eu passar, a igreja louva o Senhor. Pois teus braços é o meu descanso. Solte a tua voz, eu adore. Em teus braços é o meu descanso. Suas vozes. Em teus braços é o meu descanso. Que seja uma verdade. Amém, querido? É uma verdade. Olha para o irmão aí, para a irmã. Você tem descansado nos braços do Senhor? Isso é verdade. Nós estávamos cantando que em teus braços é o meu descanso. Vocês que nos assistem na sua casa, você tem se descansado nos braços do Senhor? Você tem se relacionado com pessoas? Será por que você está na sua casa hoje? Será por que você não conseguiu chegar aqui hoje? Por que será? Alguma coisa te entristeceu? Algo machucou você? Nós estamos pregando aqui um Deus que cura, um Deus que transforma a vida. O que nós oferecemos aqui para você é a palavra de Deus. Nela tem poder e há uma transformação na tua vida. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Pode se sentar um pouquinho, queridos. Estamos chegando ao final do culto. Nós vamos fazer rapidamente o sorteio. Uma criança aí, um sorteio. Cadê a cestinha, a cesta de chocolate? Vamos sortear aqui, ó. Uma cestazinha de chocolate. Traz esse rapazinho aqui para poder tirar. Não, se ele quiser, deixa ele tranquilo. Deixa ele à vontade, né? Vem cá você, vem cá. Vem cá, você mesmo. Pega um papel aqui dentro aqui. Pega isso, me dá. Alguém combinou alguma coisa com você, hein, rapaz? Deixa eu ver o nome que tá. Pode sentar lá, obrigado, querido.
Eu vou falar o telefone. Tá aqui, tá? 999-037315. Não tem aí, pronto. Vamos sortear de novo, vou nem falar o nome. Valdinei. Hã? Quem vendeu para Valdinei? Tá, então já está aqui, já, ó. Ele é o dono dessa cesta aqui de chocolate. Não é sua, não. Nós vamos comendo agora até ele chegar. O que vocês acham? Tá, queridos? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Ah, muito obrigado. Muito bom estar com vocês, os nossos amigos. Muito obrigado, vocês aí na galeria. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? É bom estar com vocês, é bom estar aqui. Eu quero ver vocês no céu. Quero ver você. Eu não vou falar do Deus grego, não, mas vamos ficar de pé. Terça-feira, depois do culto, reunião com os diáconos, com o presbítero Jucimar. Quero agradecer aos nossos visitantes, pessoas que nos visitam. Muito obrigado. Tá? Se você não fez a sua compra e vai fazer, compra sempre 1 quilo a mais e procura o Sérgio ou o Jean para que você possa trazer o seu quilo. Entendeu? Traga o seu quilo. Mais alguma coisa? Queridos, a escola dominical tem sido uma benção. A escola de manhã hoje eu dei uma aula sobre o território do inimigo. Foi uma bênção. Estou falando sobre o território do inimigo. Graças a Deus tem vindo mais pessoas, mas você também pode ser abençoado com a palavra de Deus. Olha, tem sido uma lição abençoada, tá? Muito obrigado cada um de vocês, Deus abençoe, que a unção do Espírito seja com vocês. Semana de paz, prosperidade e alegria. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado nesta noite sobre todos os corações, hoje e para todos sempre. Todos digam: semana de paz. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Muito obrigado, pastorzão.